A paz do Senhor, é um prazer mais uma vez adorar a Deus com vocês. Muito obrigada por nos receber na sua casa. E nesse início de culto eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 19. O livro de Lamentações foi escrito, diz a tradição, pelo profeta Jeremias, e ele contém poesias que narram toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia e a falta de esperança do profeta, no momento em que Jerusalém foi invadida, saqueada, destruída, e os israelitas que sobreviveram a isso foram levados cativos à Babilônia, uma terra que adorava outros deuses. E, em meio a toda essa dor, o profeta registra isso em poesias, mas nessas poesias ele não deixa de constar ali a razão da esperança dele, a razão porque permanecer confiando e acreditando nas promessas de Deus. E é esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Lamentações, capítulo 3, versículo 19, fala assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Naquele momento de caos que o profeta vivia, ele mantém os olhos dele fixos em Deus e naquilo que mantinha a esperança viva dele. O amor de Deus, as misericórdias de Deus e a fidelidade de Deus. No momento que parecia que não ia se cumprir mais a promessa de um reino de paz, justiça e alegria que Deus havia prometido ao povo de Israel, ele mantém o coração dele firmado nessas promessas e nessas certezas da vida dele. E hoje, quando a gente olha ao nosso redor e vê a situação que nós vivemos hoje, pandemia, corrupção, violência e desastres naturais, talvez a gente tenha a nossa esperança cada vez menor. Talvez a gente duvide das promessas de Deus para a nossa vida. E nesse culto eu gostaria de te convidar a adorar esse Deus, que é o mesmo Deus do profeta. Um Deus que nos ama, um Deus que renova suas misericórdias diariamente, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Um Deus que é fiel à sua promessa, à sua palavra. E a sua palavra nos assegura que todos os dias da nossa vida estará conosco o Espírito Santo, conselheiro, ajudador, consolador. Que você possa aproveitar essas canções que nós vamos fazer aqui para se aproximar de Deus. Nós cremos que o período de adoração de um culto é um momento em que nós experimentamos a presença de Deus e esse contato com Deus transforma a nossa vida. Então não perca essa oportunidade de ser transformado e ouvir a palavra de Deus. Gostaria de orar com vocês para esse Deus. Deus, nós somos gratos pelo Teu amor. Nós somos gratos pela Tua misericórdia e porque o Senhor decidiu se relacionar conosco. Nos enviou Seu Filho, pagou pelos nossos pecados e hoje nós temos livre acesso a Ti. Pai, nós somos gratos porque o Senhor é fiel a nós, mesmo nós não sendo fiel a Ti. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesse momento, esteja presente na casa de cada um que acompanha esse culto. E que o Teu Espírito Santo possa trazer, Pai, os sinais do reino de Deus em cada uma dessas casas. Que possa haver paz, justiça e alegria em cada uma dessas casas. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua promessa. Nós cremos que o Senhor está conosco. E hoje nós queremos Te adorar, Senhor. Por favor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor com toda a humildade, Pai. Que nós temos no nosso coração, porque nós sabemos que nós não somos dignos de estar na Tua presença, mas pela Tua misericórdia aqui nós estamos, Deus. Por favor, fala conosco e nos permita experimentar a Tua presença e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Um momento especial para nós louvarmos, para nós clamarmos ao nosso Deus, porque nós acreditamos nele. Nós acreditamos que ele é fiel, que ele é justo, que ele não se esquece de nós. Esse é o momento. Eu te convido. Vamos juntos? Santo
Venha até nós, ó Deus. Por favor, ó Pai, venha com tua graça, com teu favor. Nos protege nesse momento, nos ajuda nesse momento, Pai. Nós confessamos que estamos com medo, nós confessamos que perdemos a segurança, mas o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso Deus, a quem nós confiamos. Cuida de nós, por favor, ó Deus. Cuida das nossas casas, cuida da nossa família, cuida da nossa mesa, que nunca falte nada lá, Pai. Ajuda-nos no nosso trabalho, Pai. Ajuda-nos, Deus, cuida de nós, cuida de nós. Venha até nós, por favor, ó Espírito Santo. Venha até nós, ó Espírito Santo, por favor, por favor. Ao erguemos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguemos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Venha até nós, Deus, por favor, ó Pai. Te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém ama assim. Devolve a vida e a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais
Meu Deus, de ti ainda que seja dor que me una a ti. Meu Deus, de ti. Nós precisamos estar mais perto de ti, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Mesmo nesse momento de dor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos nos aconchegar em teus braços. Nós queremos a tua segurança. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós. Em nome de Jesus. E nós estamos aqui porque é quarentena, infelizmente, nós não podemos nos reunir ainda presencialmente. Mas a gente não deixa de cultuar o nosso Deus. E eu quero compartilhar algo contigo, da palavra do nosso Deus, fazer uma continuação daquilo que nós falamos domingo passado. Bom, vamos abrir nossa Bíblia? Então vamos ler para a gente relembrar tudo que nós falamos? Bom, nós lemos o seguinte texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Nós lemos esse texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 16. E hoje nós vamos continuar o versículo 27 em diante. Diz o seguinte: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que todos os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós lemos uma porção da Tua palavra e pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco agora, para que a gente possa entender o que o Senhor tem para as nossas vidas e o que o Senhor quer de mudança em nós. Nós ansiamos a Tua presença, nós queremos que o Senhor trate de nós, que o Senhor cuide das nossas vidas. Por favor, ó Pai, fale com todos, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Uma semana passada nós vimos então que Paulo e Silas haviam expulsado um demônio da vida de uma moça. Isso fez com que os donos dela, porque essa moça era uma escrava, ficassem muito bravos e levassem eles até as pessoas que estavam governando, e era o Império Romano. E isso causou neles algo muito grave, porque eles foram presos, eles apanharam, ficaram nus por causa disso, e foram presos em uma cadeia. E essa cadeia era uma cadeia de rocha, um negócio muito frio, úmido. E era meia-noite, após passar o dia todo, eles estavam orando e cantando a Deus. De repente veio um terremoto e esses homens estão soltos.
E aí o texto que a gente começa a ler, que a gente leu hoje, ele é a continuação dessa história. E algumas coisas muito interessantes acontecem aqui, que precisam ser levadas para a nossa vida cristã. E eu quero ler isso com você pausadamente e entender tudo o que acontece aqui com Paulo e Silas e com esse homem. Bom, começa assim: e o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Esse homem toma essa atitude desesperadora na vida dele, porque naquele tempo, o carcereiro era responsável pela prisão, pela sua vida. Então, se aqueles presos tivessem fugido, se aqueles homens tivessem saído correndo, ele seria preso e morto no lugar deles. Aquilo era um negócio muito humilhante para o carcereiro e muito triste para a família dele. Então, ele logo pensou: eu não vou passar essa vergonha, eu mesmo vou acabar com a minha vida. E ele já tinha tirado a espada para se matar. Quantas vezes a gente está passando por situações assim, né? A vida nos surpreende e a gente logo pensa: vou acabar com tudo. Pois se você estiver passando por isso, se você estiver pensando em acabar com tudo, eu quero que você fique comigo mais alguns minutos para entender o que é a ação de Deus na vida de um homem. Bom, e aí de repente Paulo grita: não faça isso. Nós estamos aqui. E aí você vai me perguntar: mas qual é o sentido em Paulo fazer isso? Ele estava preso injustamente. Ele foi preso por um crime de libertar a vida de uma pessoa das garras do diabo. Apanhou. De repente, Deus manda um terremoto ali, tudo aquilo é aberto, e ele está livre. E o único homem que poderia segurá-lo ali tira a sua espada para se matar, e ele vai lá e fala: não faça isso. Qual é o sentido? Por que fazer isso? Se a liberdade de Paulo e Silas estava muito próxima de total. Mas Paulo grita: não faça isso, nós estamos aqui. Sabe por que Paulo faz isso? Porque Paulo vive um evangelho puro e verdadeiro. Paulo entende que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra as potestades do mal. A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta não é contra pessoas. E ele diz: não faça isso. Não faça isso. E eu estou te dizendo nessa noite, nessa manhã, enfim, não faça isso. Não faça isso. Não desista. Agora é a hora de você entender o que Deus pode fazer na sua vida. E olha lá, vamos seguir. O carcereiro pediu luz. Lembre-se que aquela prisão era escura, naquele tempo não se tinha energia elétrica. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha, esse homem é surpreendido de uma forma muito forte. Porque aqueles que provavelmente queriam a sua morte, né, queriam que ele morresse para ser livre, gritam e falam: não faça isso. Né? Você já deve ter assistido algum documentário sobre rebelião, e você logo vê que, quando não presos, mas os carcereiros, os agentes penitenciários, são os primeiros que morrem. Porque são eles que cuidam daquele lugar, da segurança daquele ambiente. Então, se eles não estiverem, as portas estão abertas. E o carcereiro se depara com Paulo dizendo: olha, não acabe com a sua vida, nós estamos aqui. Então ele percebe que Paulo e Silas têm algo a mais, que eles têm alguma situação que é diferente, porque provavelmente esse homem estava antenado no que tinha acontecido, que esses homens tinham sido presos porque libertaram aquela moça do diabo. Então ele: o que eu faço para ser salvo? Ele tira Paulo e Silas daquela situação lá e faz uma pergunta franca:
O que eu faço para ser salvo? E talvez você está se perguntando, que igreja eu vou para ser salvo? O que eu faço para conhecer, para ter a paz de Jesus? O que eu faço? Porque a minha vida, o meu coração está turbulento. Eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais. Já deu para mim. Talvez você se encontre na situação do carcereiro. E eu quero te convidar a fazer a mesma pergunta que ele fez. O que fazer para ser salvo? E eu vou deixar Paulo responder para a gente. Paulo e Silas responder para a gente. O versículo seguinte diz o seguinte: e eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus. Olha, hoje a gente está vivendo um evangelho de pedágios, né? Você precisa levar o seu dízimo e a sua oferta para ser salvo. Você precisa cumprir uma caminhada para ser salvo. Você precisa trocar alguma coisa para ter a paz de Cristo. Ou trocar o seu dinheiro por mais dinheiro que Deus vai te dar. E não tem nada a ver isso. O que Paulo e Silas estão dizendo aqui é: creia no Senhor. Então, para você que está a ponto de se matar, que está com a espada já desembainhada para acabar com tudo, creia no Senhor. É Ele, não é pastor, não é padre, não é igreja, não é santo, não é ninguém. É Ele. Creia no Senhor. Não, Paulo e Silas não falem, olha, vá para a igreja, olha, coloque, faça isso. Não, creia no Senhor. Simples palavras. Crê no Senhor. E eu quero te convidar a crer nesse Senhor, que já não está mais em uma cruz. Aquela cruz foi só um momento de passagem para Ele. Só um estágio para depois ressurgir vivo e ir para o Pai. Preparar um ambiente para nós, que logo mais vamos estar com Ele. Para você, creia no Senhor. E olha, talvez o seu problema seja muito sério, talvez seja uma doença, talvez seja falta de emprego, talvez seja... Enfim, parece ser grande, né? Parece ser gigante. E você realmente está com vontade de pôr fim a isso. Pois eu quero te convidar e te encorajar a crer no Senhor. Como Paulo e Silas falaram para esse homem. E olha só o que segue. E responderam: creia no Senhor e serão salvos você e a sua casa. Há uma coisa muito interessante aqui que Paulo e Silas dizem a ele. Que se ele crê no Senhor, a bênção não vai só ficar com ele, mas vai se estender para a casa dele. E isso vale para mim e para você hoje também. Que se nós crermos no Senhor, a nossa casa será abençoada. A nossa casa será envolvida pela graça e a misericórdia do Senhor. Talvez o ambiente não esteja dos melhores aí, talvez o negócio esteja preocupante, talvez comece a faltar alguma coisa na sua despensa, mas eu preciso te dizer que eles disseram, creia no Senhor, e vão ser salvos você e sua casa. E a palavra do nosso Deus, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e vai ser amanhã. Então isso vale para mim e para você. A nossa casa vai ser salva. Creia nisso. Eu quero te convidar a isso agora. Porque o Senhor vai entrar em ação e cuidar da sua casa. E talvez você está me falando, olha, mas eu já tenho orado há tanto tempo. Quantos anos eu tenho clamado a Deus pelos meus filhos ou pelos meus pais? As palavras de Paulo foram, creia no Senhor. Eles não falaram, olha, vai ser agora, vai ser daqui a pouco, vai ser daqui a uns anos, mas simplesmente creia no Senhor. E para você, creia no Senhor, porque Ele vai entrar em ação na sua casa, com a sua família, Ele vai cuidar, Ele vai planejar, Ele vai te mostrar,
Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E segue assim o texto. Naquela mesma hora da noite, aliás, segue assim, o versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Olha, Paulo e Silas, eles fizeram algo. Eles disseram, olha, você precisa crer. Mas eles fizeram algo também. Eles falaram da palavra de Deus, eles pregaram a palavra de Deus. E essa questão de pregar a palavra de Deus é uma questão muito séria e muito importante. Entenda que a própria palavra de Deus diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E foi isso que Paulo e Silas fizeram imediatamente. Após dizer, creia em Deus, eles pregaram a palavra. Porque é muito fácil para a gente ver uma pessoa passando por dificuldade e dizer, olha, crê em Deus que Ele vai te ajudar. E simplesmente crê em Deus. Como assim? Não, creia nesse Deus, esse Deus que é vivo, que passou pela cruz e que está aqui, que me ensinou a amar o meu próximo. O que você está precisando? Eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar. Irmãos, não faz sentido a nossa fé cristã, a gente falar e não praticar. E aí eu quero pegar você e puxar sua orelha, porque você precisa ler Bíblia. Você só vai conseguir pregar a palavra de Deus se você ler a Bíblia. Se você pedir para o Espírito Santo te ajudar a entender as Escrituras. Olha, e eu preciso dizer que não existe cristão real, verdadeiro, que não lê a palavra de Deus. Você precisa fazer isso. Olha, eu não sei como você vai começar, se lendo um versículo por dia, se colocando o seu celular para despertar, se colocando um aplicativo no seu celular, eu não sei, mas você precisa ler a Bíblia e pedir para que o Espírito Santo te ajude a entendê-la. E para que ela comece, para que a palavra de Deus comece a praticar, a fazer mudanças dentro de você. Paulo e Silas pregaram a palavra a ele e a todos da sua casa, sem discriminação, a todos. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, porque Paulo e Silas haviam apanhado. Então aquele carcereiro, tocado pela graça de Cristo, ajudou eles e curou eles, né? Lavou aquelas feridas, aqueles machucados terríveis, que eles haviam sofridos por conta de ter pregado a palavra de Deus. Olha que interessante. E segue assim. E naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Olha só, imediatamente aquele homem e a família dele decidem se dar a Cristo, decidem falar publicamente a todos que eles aceitam a Cristo como o Senhor da vida deles. Deixa eu só te lembrar o horário. Era meia-noite, a hora que eles estavam presos. Aí teve o terremoto, né, a tremessão lá, caiu as correntes, caíram as grades. Eles começaram a conversar com aquele homem, impediram ele de tirar a própria vida. E aí eles aceitaram a Jesus Cristo, ouviram a da palavra, foram envolvidos pelo Espírito Santo e quiseram ser batizados naquele mesmo horário, de noite. Mas esse momento ele não para, olha só. Então os levou para a sua casa, o carcereiro levou eles lá para a casa dele, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido no Senhor. Chegou uma alegria incrível naquela casa, porque Cristo chegou naquela casa. Cristo chegou naquela casa, e Cristo pode chegar aí na sua casa, Cristo pode envolver a sua casa. E você vai sentir uma alegria que não é uma alegria passageira. Sabe essa alegria que é momentânea? De uma hora, de alguns minutos, de um dia? Não, é uma alegria eterna. Quando você recebe essa palavra de Cristo, quando você crê em Cristo, a sua vida recebe uma alegria que não para. Porque você começa a entender que essa vida aqui ela vai ter um momento em que ela vai partir para outra. E isso é um negócio eterno. E essa alegria quem pode dar para mim e para você é só Cristo, mais ninguém. Pois hoje eu queria falar com isso a você.
que pode haver salvação na sua casa, que nós, como cristãos, devemos agir com misericórdia para com as pessoas, que nós precisamos falar desse Deus para que as pessoas creiam nele, nós precisamos viver esse Deus para que as pessoas creiam nele, e não simplesmente isso, mas ter a palavra de Deus e compartilhar ela com as pessoas, porque a nossa casa vai receber uma alegria, a nossa vida vai receber uma alegria que vem do céu. Eu queria orar com você, porque essas coisas aconteceram na vida de Paulo e Silas em uma noite só. E está o momento dela acontecer para nós agora. Eu quero te convidar a isso. Quero te encorajar a ler a palavra de Deus, a anunciar esse evangelho, a pegar o teu telefone e ligar para essas pessoas que faz um tempão que você não fala, a pegar o teu WhatsApp e mandar uma mensagem para essas pessoas, falando para elas crerem nesse Deus, mas não simplesmente isso, anunciar essa palavra a eles. Não é tempo de nós termos vergonha. As pessoas estão desesperadas, com as suas vidas prestes a ser tiradas. E eu e você temos essa palavra que pode trazer vida e pode trazer uma alegria imensurável. Esse é o momento. Eu quero orar com você. E se aí na sua casa estiver faltando a alegria da salvação, esse é o momento para você pedir isso para Deus. E se a sua questão for a leitura bíblica, que você não está conseguindo ler, nós vamos orar e pedir graça a Deus, e você vai colocar força de vontade nesse seu coração, nessa sua mente, para que você faça isso e compartilhar isso com as pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor nos dá Paulo e Silas para entendermos um pouquinho mais do teu amor. Pai, nós queremos ter caráter de cristão como Paulo e Silas tiveram, Pai. Não simplesmente deixando aquele homem acabar com a vida dele, mas olharam para aquela vida com amor e disseram a ele: olha, não faça isso, porque há esperança para você. Deus, que nós possamos ter isso dentro de nós, que nós possamos levar essa esperança às pessoas, essa esperança dentro da nossa casa. Pai, nós queremos ter a ousadia e a coragem de dizer às pessoas que creiam no Senhor, mas nós também queremos ter dentro de nós a Tua palavra, para que possamos compartilhar ela com as pessoas. Ajuda-nos, Deus, a ler a Tua palavra. Deus, coloca no nosso coração um desejo, na nossa mente um desejo pela Tua palavra, por favor, ó Deus. Senhor, nós pedimos ao Senhor que essa alegria da Tua salvação esteja em todas as casas, agora que estão assistindo, que estão prestando esse culto a Ti, Pai. Que essa alegria não se ausente de nós, que essa alegria esteja conosco em todos os momentos. Pai, não deixa faltar nada dentro da nossa casa, principalmente a Tua presença. Cuida de todas as famílias aqui, Pai. Eu lhe peço, cuida dessa família, que o Senhor entre em ação na vida desse filho, na vida dessa filha, na vida desse esposo, dessa esposa, Pai, e que seja algo do Senhor, que a Tua palavra possa estar no meio dessa casa e que essa alegria do Senhor possa estar aí. Cuida de tudo, por favor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. As montanhas e o povo
Olha, pessoal, que Deus possa cuidar de você nessa semana. Tenha cuidado, o momento que nós estamos vivendo é um momento de se cuidar, mas nunca se esqueça disso, de que nós precisamos crer no nosso Deus e vai ser salvo nós e toda a nossa casa. Creia no Senhor, mas não pare por aí. Pregue essa palavra, conheça dessa palavra, mergulhe nessa palavra. Tem muita coisa para a sua vida aqui, coisa de Deus para você. Vai ser todo mundo abençoado. Vai ter uma alegria na tua casa que você não faz ideia do tamanho que ela é. Esse momento é para você abençoar a sua família. Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e que haja muita alegria. Olha, não se esqueça que nós precisamos tomar alguns passos na nossa vida. E um deles é praticar a palavra de Deus. E o meu desejo para você é que Ele cuide de tudo na sua vida e que não te falte nada. E que o grande amor desse Deus Pai, e que a paz que só Jesus tem, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Uma excelente semana para você. Que Deus cuide da sua família, do seu trabalho e de tudo. E não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, aqui, ó. Eu sempre quis falar isso. Algum canto aqui embaixo tem o botãozinho vermelho para você se inscrever. Se inscreva, irmãos. Ative a sinetinha e dá um like no vídeo, tá? Porque dizem que o like ajuda, então eu creio que ajuda. Muito obrigado, tenha uma boa semana.